Olá, o jornal Boa Notícia dessa terça-feira já está no ar. E hoje vamos mostrar a iniciativa de um grupo de bordadeiras de Minas Gerais que presentearam profissionais de saúde com artesanatos. Um gesto em agradecimento pelo trabalho diário na linha de frente contra a Covid-19. E mais, você aí de casa já fez o seu planejamento financeiro para este ano? A gente conversou com um especialista que tem dicas valiosas. Você vai ver também que uma ação social uniu família e amigos para fazer o sonho de centenas de crianças de uma cidade do interior de Goiás se tornar realidade. Fica comigo, porque o JBN de hoje já está no ar. Começando o jornal Boa Notícia, para você que acompanha a TV das Bênçãos do Pai, a TV Pai Eterno, muito bom estarmos juntos. 2021 nem começou direito e já tem muita gente preocupada como ele vai acabar. É que a pandemia mexeu com o bolso do brasileiro, mas é possível encontrar um equilíbrio financeiro. Vamos conferir na reportagem. Começo de ano é marcado por despesas certas. IPVA, IPTU, material escolar. São muitos os gastos acumulados e vão pesar mais após um ano em que a economia sofreu por conta da pandemia. Com certeza, o ano de 2021 ainda vai sentir reflexos do que aconteceu na economia, na vida financeira dos brasileiros em 2020. Em 2020, nossa economia, nossa vida financeira foi bem afetada pela pandemia do coronavírus. A atividade econômica ela foi diminuída, o isolamento social levou ao fechamento de muitos negócios e, efetivamente, isso acabou impactando o bolso dos brasileiros, com diminuição de salários, aumento do desemprego. Em 2021, esse quadro deve permanecer. A gente espera com uma evolução positiva. A melhor forma de não passar por esse pesadelo em todos os começos de ano é com planejamento. Especialistas recomendam que em janeiro já sejam traçadas metas para o ano seguinte. Como 2021 vai ser também um ano bem desafiador, é importante que cada família volte para um planejamento financeiro melhor, para cuidar melhor do seu dinheiro. E como é que a gente cuida melhor do nosso dinheiro? Primeiro, tendo um bom diagnóstico de como é que está a nossa realidade financeira. Ou seja, de alguma forma, seja através de um aplicativo, de uma planilha, mas sim, com um simples papel e caneta, eu tenho que saber o que está entrando, quais são os meus ganhos, o que está saindo, quais são as minhas despesas, para ver qual que é a minha situação e tentar trabalhar o que eu posso fazer para, de um lado, tentar aumentar as minhas receitas, alguma geração de renda extra, e de outra forma também o que eu posso eliminar, diminuir em relação às minhas despesas. Ter muito cuidado nesse momento e tentar buscar alguns hábitos extremamente positivos para um momento desafiador como esse, como, por exemplo, o estabelecimento de uma reserva que a gente chama de reserva de emergência, uma reserva da paz, aquela reserva que vai me garantir o quê? Poder passar por momentos mais atribulados sem sentir muito financeiramente. E quem começou o ano com dívidas? Também é preciso definir uma ordem de pagamento inteligente. A dívida é um sintoma de que algo de errado está acontecendo na minha vida financeira. A dívida ela é consequência e não causa. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é por que eu me endividei. Estou gastando mais do que eu ganho e eu preciso efetivamente eliminar essa causa. O critério para se quitar a dívida é, primeiro, ter condição de uma sobra mês a mês, ou ter guardado algum dinheiro para isso, e buscando renegociar primeiro com aquelas dívidas que têm juros mais altos. Por quê? Porque quanto mais alto os juros, mais rapidamente aquela dívida cresce. E quanto mais ela crescer, maiores dificuldades eu terei na renegociação ou na própria quitação dessa dívida. Além das contas com juros mais altos, é importante quitar contas básicas que podem causar interrupção de serviço, como água, luz e aluguel. Em seguida, tem aquelas em que os bens podem ser tomados pelos credores, como parcelas de veículos e imóveis. E vale lembrar que sempre é bom buscar juros mais baixos, seja no banco onde deve ou em um concorrente. Compartilhar isso nas famílias, nos casais, conversar com o companheiro, com a companheira, trazer os filhos para essa discussão, ou seja, fazer com que o dinheiro, a discussão sobre o dinheiro, a conversa sobre o dinheiro, passe a fazer parte do dia a dia da família,
buscar hábitos saudáveis que, consequentemente, o resultado ao final do ano será melhor. Porque hoje, se eu não estou satisfeito com o resultado que eu tenho na minha vida financeira, que eu tenho tido, se eu continuar com os mesmos hábitos, ao final desse ano o resultado também vai ser o mesmo. Tá aí a responsabilidade do planejamento para você poder ter um ano organizado. Tem que planejar, inclusive colocar a economia, o que você vai poupar no seu planejamento. Não deixar para poupar só quando houver sobra, mas colocar no seu planejamento financeiro aquilo que você vai retirar para a poupança, e aí você vai ter, com certeza, aos poucos, uma economia e poder ter um ano mais tranquilo também nas contas aí de casa e da família. Importante conversar sobre isso. Falando em economia ainda, agora a gente vai chamar a nossa repórter Daiane Rodrigues, que traz informações importantes para os beneficiários do Bolsa Família. Daiane Rodrigues, é com você. Olá, irmão Diego. A Caixa Econômica Federal divulgou ontem o calendário de pagamentos do Bolsa Família 2021. Em janeiro, ele vai acontecer entre os dias 18 e 29. São cerca de 14 milhões de famílias inscritas neste benefício social. E elas recebem o pagamento conforme o dígito final do número de identificação social. Os depósitos são feitos sempre nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Confira aqui na tela a tabela deste novo ano. A Caixa Econômica Federal começou em dezembro a migração dos beneficiários que ainda sacam Bolsa Família com cartão cidadão para a conta Poupança Social Digital. De acordo com o cronograma divulgado no fim do ano passado, os beneficiários com NIS de finais 9 e 0 começaram a receber na conta em dezembro. Já agora em janeiro, o pagamento pela plataforma vai ser feito para os inscritos com NIS de finais 6, 7 e 8. No próximo mês, a Caixa Econômica Federal vai abrir as contas poupança digitais para os beneficiários de NIS com finais 3, 4 e 5. E em março é a vez dos inscritos com NIS de finais 1 e 2 e dos grupos populacionais tradicionais específicos. Agora é ficar atento, irmão Diego. Exatamente. Obrigado, Daiane, pela informação. E a gente lembra, claro, que esse programa é muito importante e essa mudança vem trazer mais agilidade até para que as pessoas possam ter acesso aos recursos e utilizarem aí nas contas da casa, da sua família. Há alguns anos, a Arquidiocese de Belo Horizonte contribui ativamente com o desenvolvimento econômico de muitos pequenos empreendedores. Através da economia popular solidária, mais de 2.000 pessoas recebem apoio todos os anos. Há mais de 10 anos, Beatriz se dedica à produção de peças que são o sonho de várias mães. A confecção cria roupas de cama, almofadas, bonecos. Tudo personalizado. Quando começou, foi uma oportunidade de dar um novo rumo à vida. Olha, no momento que eu cheguei, que eu recebi o apoio, o abraço, do projeto, eu tinha saído de uma separação, de um relacionamento de 23 anos. Então eu estava assim, desolada, sem direção, sem chão, foi lá que eu encontrei um apoio, da equipe, do grupo. Eles me apoiaram e assim, eu já sabia fazer pintura, eu trabalhava muito bem com isso, eu fazia só para o hobby mesmo. E aí, naquele momento eu comecei a participar com outras colegas de trabalho, ali eu fui aprendendo com elas, a passar para elas aquilo que eu sabia. E através dali elas começaram a me retribuir também de alguma forma. O apoio para empreender veio do projeto Economia Popular Solidária, oferecido pelo Vicariato Episcopal para a Ação Social, Política e Ambiental da Arquidiocese de BH. Hoje, 34 grupos são diretamente atendidos pelo VEASPAM. Nos fóruns mensais, mais de 2.000 pessoas participam de palestras e oficinas. Uma vez por mês a gente reúne esses representantes dos empreendimentos, Cada empreendimento é formado por no mínimo 3 pessoas para garantir essa democratização dos grupos, E a partir dessas reuniões a gente faz então formações que vão desde oficinas de finanças, o conhecimento das políticas públicas e das leis, formações sobre comercialização online. Então é um leque bem amplo que possibilite esse protagonismo deles, essa independência dos grupos, de tal forma que eles também consigam se ajudar, criando uma rede de solidariedade entre eles.
Ana é uma das 15 pessoas que trabalham hoje na Peralta. Há um ano no projeto, ajuda na produção e venda de cerca de 50 kits por mês. Eu adoro mexer com isso. Nossa, acho o máximo, porque é tanto pedacinho. A gente aproveita retalhos. Eu sou fascinada com esse mundo infantil. A economia solidária é uma oportunidade de permitir que pessoas sem grandes recursos ou oportunidades empreendam. A economia popular solidária ela é formada em sua maioria por mulheres e meia idade ou terceira idade. Então a gente percebe que é um público que não teria espaço no mercado formal, que teria muita dificuldade de se encaixar, e é um grupo que a gente percebe que tem uma busca por um espaço, por um protagonismo. Então, a gente percebe que é uma possibilidade de inserção dessas pessoas no mercado e que possibilita essas pessoas a terem uma renda que elas não conseguiriam em outros espaços. Quem já colhe os frutos da parceria incentiva outras pessoas a seguirem o mesmo caminho. Que confia, né, primeiro em Deus, depois na força do trabalho mesmo, disposição, trabalhar com muito carinho, fazer o que for feito, né, independente de qual peça seja, se ela é bem simples ou se ela é mais elaborada, fazer com muito carinho e o atendimento, assim, ele é nota 10 para essa ponta de partida, né, porque o nosso cliente, ele é que nos sustenta, né, então, assim, eu acho que eles têm que ser bem recebido, né? E a gente procurar entender bem a situação do outro lado também. Importante essa iniciativa dessas mulheres e que trazem, com certeza, sustento para suas famílias em projetos como esse de economia popular solidária. E a seguir nós vamos mostrar outra iniciativa, dessa vez de um grupo de bordadeiras de Minas Gerais que presentearam profissionais de saúde com artesanatos, um gesto de agradecimento pelo trabalho diário e exigente na linha de frente contra a Covid-19. Não sai daí, a gente volta em instantes. Oi para você que está aqui na Rede Pai Eterno. Amigo, sua porta traseira está aberta. Estamos de volta com o Jornal Boa Notícia para todo o Brasil, aqui pela tela da TV Pai Eterno. E o programa Ponto 3 dessa segunda-feira falou sobre um tema que está todos os dias no noticiário: a vacina contra o coronavírus. O assunto foi refletido durante o programa com a doutora em epidemiologia Etel Maciel e o especialista em logística de cadeia fria, Ricardo Agostinho Canteras. Vamos conferir um trecho do programa que é apresentado pelo Marcos Túlios. Hoje, a temperatura seria o principal desafio para fazer uma distribuição eficaz e eficiente da vacina? Ou existem outros fatores logísticos que também podem, talvez, impedir ou atrasar o processo de imunização? Eu acho que eu não diria que a temperatura é o principal desafio. O principal desafio hoje é a parte dos insumos, pelo que eu tenho visto e tenho acompanhado das empresas, né? A parte da dificuldade de ter seringa, a gente está com dificuldade, o mercado está com falta de papelão para fazer a embalagem da vacina. Então eu vejo muito uma dificuldade dos insumos, porque a logística mesmo da cadeia fria, ela está preparada. O Brasil tem estrutura, tem empresas, né, como a Tempilog, onde eu atuo, que já faz esse tipo de logística. Então eu diria que o principal que a gente tem que se preocupar nesse momento são os insumos de um modo geral. Eu digo insumos tanto para a produção da vacina quanto para a distribuição. A distribuição vai demandar muito, por exemplo, bolsas, né, esses elementos refrigerantes, gelo seco. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar com os insumos necessários para a logística, que isso pode ser um problema de ruptura aí na distribuição. Certo. Ricardo traz para a gente elementos importantes aí para a gente compreender como é que é esse processo de distribuição até para chegar, gente. Uma coisa é a gente pensar a produção, a confecção da vacina, a criação, e a outra até ela chegar até nós. Mas também sabemos que, embora a vacina seja tão sonhada por todos,
ela não é o suficiente, porque nós ainda estamos em pandemia, não é, Theo? A população não pode se esquecer disso. Considerando esse processo de imunização, que não sabemos ainda quanto tempo ele deve acontecer, e também toda a população não vai ser vacinada de maneira imediata, o que nós ainda precisamos fazer e levar em conta para vencer e romper nesta pandemia? Primeiro, eu queria dizer, Marcos, que eu entendo que todos nós estamos cansados, né? A gente queria já decretar o fim da pandemia, só que o vírus não se cansou da gente. O vírus, inclusive, a gente está aí diante de uma nova variante, né? Uma mutação que o vírus fez. Ele fez uma mudança e ele conseguiu, com essa mudança, ficar mais transmissível. Ele conseguiu, do ponto de vista do vírus, ele conseguiu um feito. Ele conseguiu se espalhar mais. Então, se a variante passada, né, se, por exemplo, o vírus contaminava 100 pessoas, agora essa variante contamina 160 pessoas. Então, ele, desse ponto de vista, né, ele conseguiu fazer essas mutações. E é por isso que a gente tem falado tanto, Marcos, para que as pessoas não espalhem o vírus, né? Se você tiver com algum sinal ou sintoma, se você acordou passando mal, né, um pouco de febre, numa pandemia, você tem que desconfiar que tudo isso pode ser Covid-19. Então, primeira coisa, desconfiar que pode ser essa doença. E se isolar, né, fazer o exame e se isolar, porque para impedir, né, que as outras pessoas se infectem. Quanto mais a gente vai espalhando o vírus, mais chance a gente vai dando para o vírus para que ele possa fazer mudanças que podem ser mais perigosas para nós, que podem, inclusive, colocar todo esse trabalho de pesquisa, né, tudo que foi feito, a gente pode colocar tudo a perder se a gente faz isso. Como o Marcos falou muito bem, 2021 ainda vai ser um ano muito desafiador para nós, muito desafiador. E o maior desafio, por incrível que pareça, não deveria ser, né, Marcos, mas é testar a nossa solidariedade. Porque ainda que eu seja uma pessoa muito saudável, e que se eu tiver a doença, eu vou ter chances pequenas de desenvolver uma doença grave, né, de ir para o hospital, eu posso entrar em algum local sem máscara, estar contaminada sem nem saber, porque tem muitas pessoas assintomáticas, né, e transmitir isso para alguém que pode ter uma doença grave e fatal. Então, o vírus 2021 ainda vai desafiar muito a nossa solidariedade. Nós passamos todo o ano de 2020 esperando 2021 chegar com muita esperança de boas notícias. Digamos que a ciência fez a parte dela. Nós temos várias vacinas sendo desenvolvidas, vacinas diferentes, com tecnologias diferentes, com graus de eficácia diferentes, mas que aos poucos estão aí chegando para a população no mundo inteiro. Então, a ciência fez a parte dela. Os governos, nem tanto. Em diferentes países, houve uma resposta governamental, uns mais acelerada, outras mais lenta, mas em nenhuma delas atendendo o tamanho do problema que nós temos com a pandemia. O que nos resta a nós, cidadãos, homens e mulheres de bem, é fazer a nossa parte e seguir todos os protocolos necessários para evitar que essa pandemia se prolongue. E com o propósito de levar alegria e esperança para as crianças carentes, um empresário aqui de Goiás decidiu criar uma ação para garantir presentes de Natal para os pequeninos. E deu muito certo, viu? Foram mais de 600 presentes arrecadados. Confira. O ano virou, mas vale a pena lembrar de gestos de solidariedade que aquecem o coração quando celebramos a chegada do menino Jesus. Uma ação que nasceu no Natal transformou a vida do Roberto, proprietário de uma loja de materiais de construção em Vianópolis, interior de Goiás, e também de centenas de crianças. Primeiramente, foi justamente por causa da pandemia.
As crianças foram os que mais sacrificaram com essa pandemia, onde ficaram dentro de casa, não poderia sair de casa, não poderia brincar com seus colegas, não podia ir para a escola, então não poderia conviver nem com parentes. Então essa foi a primeira, a função mais importante que eu vi no começo, foi isso daí. Ao assistir uma reportagem na TV, ele teve a ideia de montar uma enorme árvore de Natal no interior de seu estabelecimento. Eu estava assistindo um jornal e quando fiquei sabendo que os Correios no Brasil inteiro não receberiam cartinhas. E naquele momento me despertou, estava montando uma bela árvore aqui na minha empresa e falei assim, eu vou fazer uma solicitação na comunidade para as crianças carentes trazerem as cartinhas. E fiz uma parceria com as pessoas da mídia, como a Águida, como o Beto, como o Livro Lemos, e divulgaram isso e as crianças traziam as cartinhas. E foram 650 cartinhas que recebemos, Beto. E graças a Deus conseguimos os 650 lembranças para essas crianças. Graças a Deus, houve um empenho, uma participação da sociedade venopolina, da minha família, dos meus colaboradores, da minha esposa que não mediu esforço. A Luciana trabalhou afinco para realizar todo esse trabalho. Graças a Deus, o resultado está aí. Entre os pedidos tinha, é claro, muitos brinquedos, mas também material escolar e até mesmo cestas básicas. O mais importante é que nenhuma criança ficou sem o desejo realizado. Foi montada uma operação de agendamento para que todos pudessem buscar os presentes sem aglomeração. Afinal, existe também uma grande preocupação com a pandemia da Covid-19. Eu gostei muito e eu já estava esperando muito por esse tênis. Eu achei muito lindo. Foi o que você pediu para o Papai Noel? Sim. Você foi uma boa criança este ano? Sim. O que você fala para o Papai Noel nesse dia? Obrigada. O Roberto sempre foi envolvido com a área social, atuando em vários setores, desde a assistência à criança e ao adolescente até no auxílio com os idosos. E muita gente abraça suas causas, por acreditar que vidas podem ser transformadas. Eu sempre falo o seguinte, é melhor ajudar do que ser ajudado. E o mais importante do Natal, nós falamos do Papai Noel, essas figuras do Papai Noel, um homem velho de barba branca. E graças a Deus, nós temos que ter o afinco, saber que realmente o Natal é o nascimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho. Então nós temos que trabalhar para ajudar o próximo, para a gente achar esse caminho certo que é Jesus Cristo, nesse renascimento. A ação Fazendo uma Criança Sorrir, em especial, foi diferente, pois foi um impulso à solidariedade num momento tão difícil por que passa o mundo. E o Roberto já disse que em 2021 os projetos vão continuar. Muito lindo esse gesto, né? Muito bom, bonito exemplo. Distanciamento social pode ser sinônimo de solidariedade também. Para aproveitar os tempos de reclusão, as alunas da oficina de bordado do projeto Música que Transforma dedicaram parte da rotina caseira para produzir peças de artesanato e ocupar a cabeça criativamente. O resultado, cerca de 70 bolsas bordadas que se tornaram um presente de Natal simbólico para os profissionais do Centro de Saúde do Alto Vera Cruz, em Belo Horizonte. Confira. As alunas do projeto Música que Transforma, que faz parte do grupo cultural Meninas de Sinhá, aproveitaram o período de isolamento social e bordaram bolsas para serem entregues aos profissionais da saúde. Logo quando começou o isolamento social, as meninas ficaram sem as atividades que elas executam aqui na sede das Meninas de Sinhá. E aí a gente passou a fazer as atividades online. E aí, através de uma construção coletiva com elas mesmas, a gente resolveu homenagear os profissionais de saúde aqui que atendem a comunidade, como forma de agradecimento mesmo, por tudo que eles têm feito pela comunidade. A avó da Tatiana, Dona Maria Eni, de 84 anos, foi a encarregada de fechar todas as bolsas. Para ela, também foi uma oportunidade de trabalhar a mente. Para mim foi uma honra, receber esse convite. A alta incidência da Covid-19 no Alto Vera Cruz, onde o grupo está instalado, mexeu com todos os envolvidos no projeto.
Com esse trabalho você vai bordar, você vai pensar em alguém, você vai elogiar alguém, né? E é uma coisa maravilhosa, principalmente o pessoal da saúde, porque o nosso posto é um posto que você precisou, correu, eles estão para te acudir. Eu posso falar para eles que eles tenham fé, né? Que tudo vai passar, que Deus, Nossa Senhora Aparecida, está na frente, está no controle, que a gente vai sair dessa com muita força, com muita fé. As alunas de bordado fizeram 75 bolsas com mensagens de incentivo e agradecimento. Cada profissional do Centro de Saúde do Alto Vera Cruz vai receber uma. E hoje elas estão aqui para entregar esse presente tão simbólico. Para nós é uma honra, né? As meninas de Sinhá, elas têm uma história aqui no bairro, né? Que nasceu no Centro de Saúde, né? Então, e motivo de muita alegria, né? Porque a gente tem vivido momentos que são momentos difíceis, né? Não tem sido fácil para todos os profissionais, né? Então, quando eu fiquei sabendo que elas tinham tido essa iniciativa, eu pensei assim, nossa, a equipe vai ficar feliz demais. E eu guardei meio que como uma surpresa. Então, hoje nós teremos festa lá, né? Bonito exemplo de gratidão. E a edição do Jornal Boa Notícia hoje está chegando ao fim. Obrigado a você que esteve conosco aqui na TV das Bênçãos do Pai. Amanhã a gente te espera novamente nesse mesmo horário, a partir do 12h30. Um abraço e até lá.